Olá, se você chegou até esse vídeo é porque você está procurando uma maneira de deixar a tua loja virtual ainda mais bonita. E você está no vídeo certo. Hoje a gente vai aprender a turbinar o nosso layout com CSS. O CSS, para você que não sabe, é uma tecnologia web responsável por adicionar estilos na nossa loja virtual e nos demais sites aí que a gente encontra pela internet, tá bom? Então, se você consegue adicionar uma cor no teu website, alterar o tamanho da fonte, personalizar as fontes que você tem no teu website, é porque você tem o CSS trabalhando ali por debaixo dos panos, tá bom? Então vamos conferir o resultado final aqui da nossa videoaula, tá? Como que a gente vai deixar o nosso projeto. E espero de coração que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam no canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, deixe um comentário ali abaixo que a gente vai responder com a maior satisfação, tá bom? Então vamos lá conferir o resultado final do nosso projeto. Então, o que a gente vai aprender a fazer nessa videoaula é remover os espaçamentos que a gente tem por padrão aqui no tema Amazonas da Nuvem Shop, tá? A gente também vai aprender a personalizar aqui os nossos banners informativos. Então, observem que a gente tem uma borda arredondada aqui, né? Bem bacana. Tem esses elementos aqui que também que a gente alterou, colocou uma cor de fundo, personalizou aqui o arredondamento dele também, bem bacana. E lá no nosso rodapé, a gente também removeu os espaçamentos que a gente já tinha, diminuiu um pouco o preenchimento, né, da nossa newsletter. Se você conhece o tema Amazonas, você sabe que ele tem um espaçamento muito grande, pelo menos para mim não é muito legal, então a gente vai aprender a dar uma diminuída nesse cara e também vai conectar, né, a nossa newsletter com o nosso rodapé, tá bom? Então vai ser essas mudanças aqui que a gente vai fazer e espero que vocês gostem, tá? E bora lá. Então logo depois da vinheta a gente vai colocar a mão aqui na prática, beleza? Então show de bola, pessoal. Então nossa loja é assim. E para a gente fazer essas alterações, a gente precisa do seguinte: selecionar o elemento que a gente quer alterar, né? E com o botão direito do mouse, clico aqui, né? Venho aqui em inspecionar e aí ele vai abrir essa telinha aqui pra gente. E a partir daqui a gente consegue fazer essas personalizações de CSS. Show de bola? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é remover os espaçamentos que a gente tem por padrão na nossa loja. Então eu quero remover esse espaçamento que a gente tem aqui, ó, entre o banner rotativo e a nossa seção de banners informativos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui no nosso banner principal primeiro, ó, botão direito, inspecionar. Esse carinha aqui talvez seja o que a gente mais tem dificuldade para conseguir encontrar ele aqui no HTML. Mas como a nossa rotina aqui na Udo Digital é facilitar a vida de vocês, eu vou deixar um link na descrição do vídeo. Vocês podem clicar e já vai ter todo esse código CSS disponível para você copiar e colar na sua loja, tá bom? Mas eu vou explicar aqui para vocês como que faz. Então, beleza. Ele vai cair aqui nessa imagem quando você clica no seu banner principal. E aí você pode fazer o seguinte, ó, scrolla um pouquinho. E aí a hora que você vê que chegou aqui nesse JS Home Mobile, você faz o seguinte, ó. Vem nessa div aqui e na de cima você clica, tá bom? E aí quando você clicar nessa div, você vai perceber que tem esse MB, né, traço 4, e que ele está falando, ó, margin bottom 1.5 rem. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no meu mais, né? Aí ele vai copiar toda esse seletor aqui para mim, né? E aí clica aqui dentro e agora eu vou falar o seguinte, ó, eu quero que o meu margin bottom, né, seja 0, tá bom? 0. E aí eu coloco aqui, ó, exclamação important. Por quê? Fazendo isso, ó, ele já vai remover aquele espaçamento. Então, o que o margin bottom é? É o espaçamento externo, né, que a gente tem ali inferior, tá? Então, fazendo isso, você já vai conseguir remover aquele espaçamento entre o banner informativo e o banner principal. Só vou abrir um bloco de notas aqui para a gente ir colando esses estilos, né? Então, vou colocar aqui, ó, texto, texto, editor de texto, beleza? E vou copiando esses estilos e colando aqui, ó, para facilitar a nossa vida, tá? Depois a gente copia todo mundo aqui e já cola lá no nosso CSS avançado. Então vamos continuar aqui. Feito isso, removi aqui, né, o espaçamento, beleza? Agora a gente vai vir para a estilização do nosso carinha aqui, que é o banner informativo. Então, primeiramente aqui eu já vou começar, né, alterando a cor de fundo desse elemento. Então, eu posso vir aqui no canto, ó, clicar nesse primeiro elemento e aí, como vocês podem perceber, ele seleciona aqui, né, todo esse espaço para mim, toda essa seção. Então, vou clicar, beleza, ele já vai cair aqui nessa Section Informative Banners e aqui ele seleciona esse carinha para mim, tá? Mas se eu quiser selecionar aqui, ó, clicar no maisinho só para ter certeza que realmente ele selecionou aquele elemento, eu clico no mais, ele vai selecionar aqui para mim, né, ele vai fazer a seleção, clico aqui dentro e agora aqui eu posso falar assim, ó, background, traço color, 2 pontos. E agora eu vou falar o seguinte, ó.
eu quero que a cor, né, de fundo seja, por exemplo, um preto. Então, jogo da velha, 000. E aí você já pode perceber que ele alterou aqui pra gente, tá bom? Outra coisa que eu posso fazer também é o seguinte, pessoal. Ó, eu quero que esse cara também tenha bordas arredondadas na parte inferior. Então, para mim fazer isso, muito simples, border, traço radius. E aí eu quero que em cima, né, na ponta ali esquerda e na direita seja 0. E na parte inferior direita e esquerda eu quero ter, por exemplo, 40 pixels, né, de arredondamento. Então, vou colocar aqui, ó, 40 pixels. Beleza, feito isso, vou pressionar Enter e vou copiar esses estilos. Aí você deve estar se perguntando, pô, Lucas, sumiu tudo que eu tinha ali dentro. Não, é porque a gente só alterou a cor de fundo e como os elementos que tinham ali eram pretos, né, ele tinha uma cor pretinha, ele sumiu também, mas a gente já vai aprender a configurar isso, tá bom? Deixa só eu colar esses estilos aqui, Ctrl V. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui dentro a gente tem alguns elementos, ó. Se eu clicar aqui no cantinho e vir passando o mouse, ó, você vai perceber que tem, né, alguns elementos aqui dentro. Então eu vou clicar nesse carinha aqui que ele selecionou, que é um ícone, tá? Feito isso, ele seleciona esse ícone, só que não é isso que eu quero alterar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu venho aqui, né, subo um pouquinho, ó. Div, aí vai ter esse Service Item Container. Clico nele aqui, venho no mais. E agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dizer que o background color desse elemento é, né, um laranjinha. E aí eu vou falar o seguinte, ó, FF8600, tá bom? E aí ele já preencheu aqui, tá? Então coloquei aqui o nosso laranja da nossa loja, né, que a gente tem aqui na loja. E agora eu vou falar o seguinte, eu também quero que o border radius desse cara seja de 40 pixels. Então 2 pontos, 40 px. Feito isso, ó, ele criou, né, todo esse arredondamento aqui para mim no elemento. E eu também vou fazer o seguinte, eu quero que ele tenha um padding, tá? Então, um espaçamento interno dentro do nosso elemento, né? Ele vai dar um respiro ali, padding 2 pontos, em cima de 10 px. E para os lados eu vou manter o padrão, né? Então, vou deixar assim, ó, 10 em cima e embaixo e 0 para os lados, tá bom? 0 px e aqui eu coloco important. Feito isso, ó, vocês vão perceber, né, que ele criou esse arredondamento aqui para mim. Entretanto, não está muito bacana. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu falei que ia ficar 0 para os lados, mas eu também vou adicionar um arredondamento aqui para os lados. Então, vou remover esse 0px e vou pressionar Enter. Agora sim, ó, ficou bem fluido, né? Ao invés de 40 aqui, eu vou deixar 50 para ficar mais fluido esse arredondamento também, tá? Ó, bacana, agora sim. Outra coisa, pessoal, para a gente modificar aqui também é o espaçamento, né, externo dele, que é o margem, como eu já mencionei anteriormente para vocês. Então, eu vou falar o seguinte, o margem eu quero que para os lados ele tenha, acho que 3px já é o suficiente. 3px ficou bacana. 3px para os lados, só que em cima e embaixo eu não quero nada, então eu vou deixar 0 aqui, ó, tá bom? Então, bem bacana, pressiono Enter e aqui a gente já conseguiu adicionar esse estilo, bem bacaninha, né, pessoal? Então, vamos copiar aqui, ó, Ctrl mais C para copiar, venho aqui, pressiono Enter, Ctrl V para colar e show de bola. Então, já conseguimos, né, melhorar muito aqui o nosso layout, ó, utilizando essas propriedades, bem bacana. E agora vamos lá para o nosso rodapé, né, para dar aquele plus. Então vamos remover o espaçamento lá no rodapé. Vamos conferir aqui, ó, a nossa newsletter, né, tá com aquele preenchimento, né, aquele espaçamento muito grande. Então a gente vai aprender a dar uma reduzida nesse carinha e vamos conectar também a nossa newsletter com o nosso rodapé, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos diminuir um pouco esse espaçamento interno aqui que tem na nossa newsletter. E para a gente fazer isso, botão direito do mouse aqui dentro, né, do elemento, inspecionar. Show de bola, ele já selecionou aqui para mim. Venho aqui no maisinho, ó. Opa, venho aqui no mais, show. Ele selecionou aqui para mim. E eu vou dizer o seguinte, ó. Que o meu padding, né, meu espaçamento interno vai ser padding, 2 pontos, de 50 px. Beleza? Só para garantir, vamos colocar aqui o important. Show de bola? Então vamos lá. Continuando aqui também, ó. Se a gente perceber, ele já diminuiu um pouco o espaçamento interno. Agora eu vou continuar aqui a modificação e vou fazer o seguinte, ó. Opa, deixa só eu vir aqui. Section newsletter -home. Aí beleza, continuando aqui então.
Já diminuímos o espaçamento interno desse cara e agora eu quero que o margin bottom desse cara, né? Então aquele espaçamento interno inferior, eu quero que ele seja 0, tá? Então margin bottom, 2 pontos, 0. E aqui eu coloco um important só para prevenir, tá bom? Copio esse carinha aqui, colo aqui no nosso editor de texto, né? Ctrl V para colar. E fecho aqui agora e vamos ver se ele deu algum resultado. Beleza, a gente já percebeu que ele diminuiu aquele espaçamento que a gente tinha, né? E aí você deve estar se perguntando, pô Lucas, diminuiu o espaçamento, entretanto, ele não conectou o nosso rodapé com a nossa newsletter. Para você fazer isso é bem simples. A gente vai precisar agora tirar o margin top, né? O espaçamento externo, né? Do topo ali do nosso rodapé. E aí ele vai conectar com a nossa newsletter, tá bom? Então vamos lá. Venho aqui no rodapé, clico com o botão direito do mouse, inspecionar. E aí, a gente vai ter que procurar aqui por um carinha chamado footer, tá? Que é o nosso rodapé. Feito isso, clico aqui no mais. E logo de cara aqui, eu vou falar o seguinte, ó. Eu quero que o meu margin, traço top, 2 pontos, seja 0 pixels, tá? Então, important, copio esse carinha, Ctrl mais C para copiar, fecho aqui agora. E aí, a gente já percebe que ele conectou, né, a nossa newsletter com o nosso rodapé, tá? Colo aqui agora, Ctrl V, né? E aí, só para dar um plus para vocês, se a gente quisesse, por exemplo, ó, alterar a cor de fundo aqui desse rodapé, né? Dessa parte aqui, ó, onde eu selecionei. Por exemplo, eu quisesse deixar ali com uma tonalidade diferente de preto, né? Então, eu poderia fazer o seguinte, ó, venho aqui nesse footer legal, né? E aqui, clico com o mais. E eu posso dizer o seguinte, ó, eu quero que esse carinha aqui tenha um background color, 2 pontos, jogo da velha aqui, né? Estou trabalhando com cores hexadecimal, tá? E aí eu quero falar o seguinte, ó, eu quero que esse cara aqui tenha um jogo da velha 555, é um tomzinho de preto aqui mais claro, tá? E agora se eu descer aqui, ó, você já percebe que ele alterou essa cor pra gente, né? Entretanto aqui, como eu não quero, né, mudar ali a nossa cor especificamente, eu não vou alterar ela, tá bom? Mas é só um plus para vocês. Outra coisa que a gente pode fazer também é o seguinte, eu posso chegar aqui, ó, e falar, pô, eu quero aumentar o tamanho do título aqui, né, o tamanho da fonte do meu menu. Como que eu faço isso, Lucas? Muito simples. Botão direito aqui em um dos links, inspecionar. E aí ele já vai selecionar esse Navlist Link para você. Vem aqui no mais, clica. E aí você vai falar o seguinte, ó, eu quero que esse cara aqui tenha um font size, né? Eu quero aumentar o tamanho da fonte dele para, por exemplo, 16 pixels, tá? Então você já percebe que deu uma alterada ali no tamanho. Pressiono o Enter. E aí eu posso copiar esse carinha aqui. Ctrl mais C, né? E aí eu posso fechar aqui, ó. E agora eu colo esse cara. E beleza, a gente já percebe também que ele alterou aqui, né, o tamanho da nossa fonte. Coisas muito bacanas que dá pra gente fazer com o CSS e que vai deixar a tua loja totalmente diferenciada, tá? Então, agora por fim a gente vai copiar todo esse conteúdo aqui, né? Ctrl mais C. Vamos voltar lá na Nuvem Shop. Venho aqui, ó, no painel da Nuvem Shop. Procuro por edição de CSS avançada. E agora eu colo esse conteúdo aqui dentro. Clico em testar CSS e publicar alterações, tá bom? Aguardo esse carregamento aqui. Beleza, carregou aqui pra mim, ó. Como a gente já pode conferir, funcionou certinho, tá? Então vamos conferir o estilo aqui no rodapé. Show de bola, né? Pessoal, se a gente reparar aqui, a gente carregou, né? Entretanto, ele continua com esse espaçamento aqui do footer. O que aconteceu? Então, basicamente, ele não conseguiu aplicar aqui, provavelmente porque faltou um ponto aqui, né? Nessa classe, tá? Uma classe a gente precisa colocar um ponto ali no começo. Mas para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, eu vou remover todo esse conteúdo, vou deixar só footer. E beleza, vou colocar aqui, ó. 0px, deixar o important, testar o CSS e publicar as alterações, tá? E agora sim ele vai funcionar, ó. Aguardo o carregamento. Beleza, scrollei aqui, ele conectou o nosso newsletter com o nosso footer, tá bom? Então, gente, o conteúdo do vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Tentei deixar o mais didático possível para vocês compreenderem bem o que a gente está passando aqui. Vou deixar um link na descrição para vocês copiarem esse código. É só clicar e vai ter o código ali disponível. É só copiar e colar na loja que vai funcionar, tá bom? Então é isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal. Se tiver alguma dúvida ou sugestão de vídeo, deixa um comentário aqui abaixo que a gente vai responder com a maior satisfação. É isso aí, tchau, tchau e até um próximo vídeo.